O combate à corrupção precisa ser feito de maneira sistemática e planejada. Promover uma mudança no pensamento social pode levar décadas. E é preciso refletir sobre a responsabilidade de cada um de nós e colocar na prática ações mais éticas, por mais simples que sejam, no nosso dia a dia. Outra parcela de responsabilidade é das instituições, que precisam criar mecanismos de transparência e incentivar a participação popular. Para discutir o assunto, o Câmara Debate desta semana recebe o analista de Finanças e Controle, Rodrigo Paiva. Ele atua no Núcleo de Ação de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Regional Paraíba. Você de casa acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Doutor Rodrigo, também muito bom recebê-lo aqui para essa discussão, seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero começar esse debate, doutor, pedindo o conceito do trabalho da CGU, para ficar bem didático mesmo. Quem não entende qual é o papel da CGU, o que de fato faz a Controladoria Geral da União. Certo. A Controladoria ele é um órgão do governo federal, do Poder Executivo Federal, e a nossa missão é fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais. Então, nós fiscalizamos o próprio Poder Executivo, todos os órgãos, universidades, Receita Federal, IBAMA, todos os órgãos federais, e também estados e municípios no tocante à aplicação daquela verba federal que ele recebeu. Então, nós temos, por exemplo, o Programa de Alimentação Escolar. Ele é um programa executado pelo município, mas com verba federal. Então, esse programa a gente fiscaliza também nos municípios, né? Aqueles famosos convênios que o governo federal faz com os municípios. Sendo dinheiro federal, a CGU tem competência de fiscalizar. Então, ela é o que fiscaliza e zela pela aplicação do recurso público federal no Brasil. A CGU é uma das instituições que tem cobrado transparência das instituições. A transparência está diretamente relacionada ao combate à corrupção? Não tenha dúvida. A gente sabe que a corrupção, né, é algo que a sociedade hoje exige um combate muito, muito forte. E o melhor remédio, especialistas dizem, para você prevenir e combater a corrupção, chama-se transparência, né? Quanto mais claro para a população fica a forma que as pessoas aplicam esse recurso, menor o índice de corrupção na aplicação daquele recurso. Então, a transparência ela tem sido usada não só no Brasil, mas no mundo todo, como um grande remédio para prevenir e combater a corrupção. Para a gente explorar um pouco mais sobre transparência, a nossa equipe também foi conversar com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. André Carlos Torres Pontes, e pediu a ele o conceito também de transparência, a importância de existir transparência para o combate à corrupção. Vamos ver o que ele falou. E o que é a transparência na gestão pública? É fazer com que os atos de gestão eles cheguem ao conhecimento do cidadão e não apenas cheguem ao conhecimento. Despertar também no cidadão a iniciativa que ele possa ter, interesse para também usar os canais de transparência. Aí sim, a partir do momento que a gestão pública tiver a plena transparência de tudo que faz e o cidadão motivado e interessado para acessar e interagir com os assuntos relacionados à gestão pública, então nós vamos ter uma melhor ambiência, sem dúvida, na prática da administração das coisas da sociedade, que é a correta administração dos recursos públicos. Eu diria que a grande revolução seria instaurarmos esse procedimento cultural, esse processo cultural evolutivo de cada vez mais difundir o interesse junto à sociedade pela coisa pública, porque só o cidadão se interessando e o poder público sendo obrigado a dar transparência, nós vamos ter, quem sabe, no futuro, a médio e ou longo prazo, uma gestão pública mais voltada para o interesse da sociedade. Obrigado aí ao doutor André Carlos pela participação. E eu vou pontuar duas questões que ele fala ali, doutor.
Primeiro, há parcelas de responsabilidades. Todo mundo tem a sua, cada cidadão, inclusive, tem a sua parcela de responsabilidade nessa busca por combater a corrupção, por ter um país mais justo. Qual a responsabilidade das instituições em incentivar essa população que muitas vezes não busca e é apontada talvez como relaxada ou culpada mesmo, mas que não está tendo esse incentivo? As instituições precisam ter esse papel também? Sim, não tenha dúvida. Quando a gente fala em transparência, a gente fala numa mão dupla, né? Ou seja, os órgãos precisam dar mais transparência e a população cobrando e utilizando dessa ferramenta. Como o conselheiro André Carlos falou, isso é um processo de transformação cultural, né? Se você pegar um corte aí no Brasil de 10, 20, 30 anos atrás, você vai ver que hoje há um certo interesse maior da população, né? Agora, os órgãos, como você falou, eles têm obrigatoriedade não só de cobrar dos gestores que deem transparência, como também estimular que a população e formar e capacitar a população para isso. Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União, ele tem um programa chamado Olho Vivo no Dinheiro Público, onde nós vamos nas cidades, chamando os conselheiros, os cidadãos, dizendo para eles, tentando traduzir numa linguagem cidadã, que informação é essa que os órgãos públicos divulgam, né? Como é aplicado esse dinheiro da merenda escolar? Como ele pode exercer isso que a gente chama do controle social? Porque às vezes o cidadão diz, olha, eu gostaria de participar, né? Eu queria cobrar mais, mas e aí, como é que eu faço? Então é dever dos órgãos se aproximar da população e a gente usa o empoderar ela desse instrumento, que é um instrumento que existe, uma ferramenta importante que está sendo cobrada e que os órgãos, além de cobrar, têm essa obrigação de se aproximar da população para poder dizer como é que ela pode usar esses instrumentos de transparência. Em contrapartida, nessa via de mão dupla, como o senhor se refere aí, a população precisa se interessar em acompanhar. A gente vive falando isso aqui, em acompanhar o trabalho dos parlamentares, dos gestores, né, que estão aí nas nossas cidades, estados e no país, porque não adianta ficar só reclamando que a culpa é de fulano, que político nenhum presta e não fazer a própria parte, né? Já existem mecanismos suficientes para a gente poder tentar acompanhar boa parte dos trabalhos, não é isso? Não tenha dúvida. Existem ferramentas. Vou dar um exemplo. A gente acaba nas fiscalizações pegando em muitas cidades do interior pessoas que recebem o Bolsa Família, né, sem estarem nos critérios do programa. No portal de transparência do governo federal existe a relação de pessoas que recebem Bolsa Família em qualquer cidade. Então, se você tem no município, disseram que fulano de tal está recebendo Bolsa Família, não deveria, você tem como checar essa informação hoje no portal da transparência e verificar se aquilo, e se aquilo for verdade, você tem como denunciar por meio, por exemplo, da ouvidoria da CGU. Então, essa relação mais próxima dos órgãos de controle da população, ela é fundamental para o combate à corrupção. O que é que a lei de acesso à informação trouxe de benefícios para que a população possa ter novas ferramentas? A lei de acesso ela veio inverter uma lógica, né? Então, enquanto servidor público, a lógica era toda informação fica na minha gaveta. Aquilo que o cidadão tem acesso é a exceção. A lógica hoje tem que ser o contrário. A gente tem que quebrar essa cultura do sigilo que a gente chama. Então, hoje, qualquer informação, toda informação que se tem no órgão público, todos os documentos, eles são públicos. O sigilo deve ser uma exceção. Então, eu posso, por exemplo, Rodrigo, eu posso no meu município pedir uma cópia da nota fiscal da merenda escolar que foi comprada agora em agosto? Posso. Eu posso pedir a cópia da nota fiscal. Há prazo para o poder público conceder ao cidadão essa informação? Pela lei de acesso à informação, qualquer informação pedida pelo cidadão, o órgão público tem 20 dias, prorrogável mais 10, para fornecer essa informação. Então, no máximo, em 30 dias, ele tem que dar essa informação. Então, eu moro perto de uma escola e vi que compraram carteiras novas para aquela escola. Eu digo, olha, eu vou no órgão, eu vou pedir cópia da nota fiscal para saber quantas cadeiras foram compradas. Essa interação da população com o poder, essa sensação do gestor que ele está sendo vigiado, isso naturalmente traz um maior zelo com aquela aplicação do recurso público. Então, qualquer informação hoje, pela lei de acesso à informação, pode ser solicitado por qualquer cidadão. E, se ele negar a informação
alegando algum caso de sigilo, a lei prevê algumas exceções, ele tem que fundamentar e dizer para o cidadão por que é que ele não está fornecendo aquela informação. Então, existem informações pessoais de servidores, que essa informação pessoal ela não deve ser divulgada, mas ele tem que justificar por que é que não está divulgando aquela informação. A lei também fala na existência de portais onde é preciso estar ali tanto o dinheiro que está entrando, por exemplo, o repasse do FPM e outras verbas que chegam, e para onde está indo esse dinheiro, isso já é preciso existir pela lei? Sim, e é obrigatório hoje todo órgão público, certo, ter o seu portal de transparência. Quando a gente fala em transparência para o cidadão, existem duas modalidades que a gente chama. O cidadão pode ter acesso diretamente por meio do portal, isso já é exigido, por exemplo, todas as compras, todas as despesas que a prefeitura faz, que a Câmara faz, que o governo do Estado faz, ou o governo federal, ele tem que estar já lá no portal para qualquer cidadão ter acesso, certo? Então, as licitações que os órgãos públicos fazem, já tem que estar lá no portal, nisso que a gente chama de transparência ativa. O Estado age de forma ativa e divulga a informação sem o cidadão pedir aquela informação específica. E também existe a obrigatoriedade dele ter um local, um canal, chamado Serviço de Informação ao Cidadão, onde o cidadão vai lá e pede aquela informação específica que ele não encontrou no portal. Por exemplo, cópia da nota fiscal, como eu falei. Os portais, na sua maioria, não têm a cópia da nota fiscal porque não é obrigatório. Mas eu posso pedir essa pelo Serviço de Informação ao Cidadão, que é obrigatório para todo órgão público hoje. A CGU entra como fiscalizadora ou é uma parceira, pelo menos? A CGU tem competência para exigir isso dos órgãos do Poder Executivo Federal. E a gente tem feito isso. Inclusive, qualquer informação que você queira hoje, de qualquer órgão do governo federal, existe o nosso SIC eletrônico, que pode ser acessado por www.acessainformação.gov.br, que qualquer cidadão pode pegar a informação por lá. Isso é gerenciado pela CGU. Quanto a estados e municípios, a CGU tem feito em todo o país parcerias com os tribunais de contas do Estado, com os ministérios públicos do Estado, né? Como a gente tem essa competência de verificar os portais, né? Essa habilidade já por exigir no governo federal, e a gente tem essa parceria para verificar quais os municípios estão cumprindo ou não estão cumprindo essa legislação. E como é que estão os municípios paraibanos, doutor? Olha, eu posso lhe dizer que a Paraíba hoje, no cenário nacional, figura muito bem. Nós fizemos uma parceria no âmbito do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, junto com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas da União, e começamos a verificar que municípios estavam cumprindo as exigências da Lei de Transparência desde 2012. Quando começamos a verificar, apenas 4 municípios da Paraíba tinham portais de transparência. Hoje, dos 223, se não me engano, cerca de 8 ou 10 é que não tem o seu portal de transparência. Hoje em dia, com esse diagnóstico que está sendo feito no âmbito do foco, o Tribunal de Contas do Estado internalizou esse procedimento e tem exigido dos gestores e multado já mais de uma centena de gestores que não vêm cumprindo essa lei de transparência. E o próprio Ministério Público Estadual, com base nesses diagnósticos também gerados no âmbito do foco, tem aberto vários termos de ajustamento de conduta e ações civis públicas quanto aos municípios que não estão botando os seus portais de transparência e os seus sistemas de informação ao cidadão. O foco que o senhor se refere é o Fórum de Combate à Corrupção. Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Que é uma união, é uma parceria entre as instituições, é isso? Isso, ele é um movimento que congrega cerca de 20 órgãos de controle. Então, qual é a ideia do foco que nasceu aqui na Paraíba em 2005, fez 10 anos agora em 2015, é aproximar esses órgãos. Então, hoje em dia, há uma comunicação muito mais ágil da CGU com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, da CGU com o Tribunal de Contas do Estado, do TCE com o Ministério Público do Estado. Então, esses órgãos compreendem que cada um, dentro da sua competência, podem se juntar e fazer parcerias para poder controlar melhor a aplicação do recurso público. E tem funcionado, né? Tem funcionado. Essa área de transparência é um exemplo disso.
né, onde a parceria do Tribunal de Contas do Estado, da CGU e do Ministério Público possibilitou cada um na sua competência, o Ministério Público com as ações civis públicas, o Tribunal de Contas por meio de multar esses órgãos, acabou isso trazendo um ganho de transparência aqui no Estado. Eu vou chamar um intervalo rápido aqui, mas logo na sequência continuamos este debate, então. Até já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joãomaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joãomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Debate está de volta, hoje discutindo a importância da transparência pública como ferramenta no combate à corrupção. Nosso convidado é Rodrigo Márcio Medeiros Paiva, analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União Regional Paraíba. Eu vou voltar a esse bloco, doutor, chamando novamente o doutor André Carlos Torres Pontes, que é vice-presidente do TCE, que durante a entrevista ele também falou com a gente o que o TCE tem feito de ações para tentar uma aproximação com a população e incentivar a população a buscar essas informações. Vamos ver. O Tribunal de Contas tem um interesse hercúleo, que a sociedade saiba o que o Tribunal de Contas faz. Daí nós promovermos encontros, chamando para cá alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Nós recebemos aqui visitas ordinárias de alunos do ensino superior, abrimos nossas portas para qualquer entidade fazer eventos aqui nos nossos espaços disponíveis no tribunal. Isso para quê é? É para ser bonzinho? Não. É para trazer a sociedade para a entidade pública, fazê-la conhecer o que essa entidade pública faz, para ter não a admiração graciosa, mas ter a legitimidade de atuar cada vez mais por esse cidadão. Nós estamos, por exemplo, aqui no Tribunal de Contas já com um projeto em elaboração a partir da comemoração dos 10 anos do Foco. Esse projeto consiste em abrir as portas, não mais, mas abrir as portas e chamar, convidar entidades de ensino fundamental, entidades de ensino médio, de ensino superior, públicas ou privadas, para visitarem o tribunal. Aquelas tarefas que nós estudantes fazíamos na escola, íamos visitar um ambiente relacionado à ecologia, um ambiente relacionado à arte, um ambiente relacionado à cultura. Nós vamos agora levar essa mensagem para os estudantes, para as escolas públicas e privadas, que é preciso também que eles visitem ambientes de gestão, ambientes de controle de gestão, para que eles possam obter cada vez mais informações de como
interagir cada vez mais com a administração pública, para, quem sabe, formarmos a partir de uma nova geração o amanhã de pessoas capacitadas para a cidadania fiscal. Nós estamos hoje, é inegável, num ambiente nacional em que testemunhamos a cada dia fatos e atos de corrupção. E as pessoas se perguntam o que fazer. O que fazer é uma pergunta cujas respostas são várias. Uma delas é fazer com que o cidadão interaja cada vez mais com os órgãos de controle, trazendo informações, só que para isso ele precisa saber como. E esse projeto que foi idealizado pelo FOCO, que o Tribunal de Contas da Paraíba vai abrigar de forma institucional, porque já abriga, mas de forma assim, rotineira e esporádica, mas vai abrigar de forma institucional, é esse projeto de convidar a pessoa comum, notadamente os estudantes, que é a geração que está se apresentando aí para a sociedade, para que eles venham ao Tribunal de Contas e conheçam um pouco mais de como eles podem contribuir para a melhoria da fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Tá aí. Eu vou voltar até a falar sobre a questão cultural, porque o doutor André falou um exemplo muito interessante. Durante a infância, na escola, a gente pode até ir no zoológico, no jardim botânico, tem determinados passeios. Nunca há um passeio para a gente entender como funciona a administração pública. Tem que ser pensado desde criança mesmo, né, doutor? Para a gente imaginar que daqui a algumas gerações teremos cidadãos mais preocupados com o serviço público. Não tenha dúvida, né? Eu acho que a corrupção ele é um problema muito complexo, né? Então você tem que atuar nas várias frentes. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da CGU. A CGU fiscaliza, né, exige dos municípios. Nós temos capacitação para servidores públicos, federais, municipais, para gerir o recurso de forma melhor. E a gente acredita muito nessa questão da prevenção. Nós temos vários programas com público infantil. Então, por exemplo, anualmente nós temos um concurso de desenho e redação para o ensino fundamental e médio. Fechou o prazo, inclusive, esse ano agora, em 3 de setembro. E esse ano o tema foi pequenas corrupções, diga não. Então a gente falava da corrupção também, daquela que começa no furar a fila, no colar na prova. A gente vai achando normal essas atitudes. Começa a achar normal, né? Isso aí vai chegando lá na frente, nessa ideia de que, olha, eu posso levar vantagem em alguma situação. Então, essa cultura do levar vantagem é que leva à corrupção. Nós temos um programa muito interessante, que começamos já recentemente, e aqui em João Pessoa fizemos com 25 escolas públicas, que é uma parceria da CGU com o Instituto Maurício de Souza, que faz a Turma da Mônica. Então, o Instituto preparou o material sobre ética e cidadania com os personagens da Turma da Mônica, com gibis, com cartilhas, e a gente discute esse tema ética e cidadania na sala de aula. Então, isso é um processo que nós hoje, já adultos, precisamos participar por meio da transparência e precisamos fazer com que as crianças, desde a escola, né, tenham esse aprendizado da cidadania, da ética, para que a gente possa melhorar a situação de corrupção no Brasil como um todo. E a gente vive um momento de uma população mais inquieta, doutor, mais querendo de fato saber o que está acontecendo e que, se for orientada corretamente, vai saber fiscalizar? Não tem dúvida. Eu acho que o Brasil tem uma mobilização muito grande. Eu acho que hoje há um sentimento de indignação e os órgãos têm uma obrigação de como, vamos dizer assim, direcionar e canalizar isso. Ou seja, não é nem canalizar, mas dar oportunidade para o cidadão exercer essa vontade de acompanhar. Eu acho que os canais de transparência trazem muito isso. Então, por exemplo, se eu estou indignado com alguma coisa no meu município, então por que é que eu não vou acessar o portal de transparência? Vou pegar um momentinho agora, sair um pouquinho do Facebook, digamos assim, e vou ver lá, olha, o que é que meu município está gastando com merenda escolar? Né? O que é que meu município está gastando com o programa de saúde da família? Essa informação ele tem nos portais. Eu fiquei numa dúvida sobre isso, não estou entendendo isso. Vai lá no Serviço de Informação ao Cidadão, que todo município, toda a Câmara, o governo federal, o governo estadual, tem que, além de ter um portal, ele tem que ter um canal lá que o cidadão possa pedir essa informação de forma eletrônica. Então, nós temos ferramentas, é óbvio que aí é um trabalho, por isso é importante programas como esse, para que a população
conheça essas ferramentas para utilizar essas ferramentas, né? Porque ferramenta que não utiliza acaba enferrujando. A gente sente uma necessidade grande, às vezes uma indignação grande que pode levar à participação, né? E o importante é ver que canais a gente pode utilizar para poder participar da gestão pública. Há uma parcela da população em que é mais difícil chegar, e aí eu fico imaginando o seu José lá na zona rural, no interior, que talvez nunca utilizou um computador, não sabe direito o que é internet. Ele é um cidadão que não vai ter como fiscalizar? A gente sabe que tem vários níveis, né? A inclusão digital hoje ainda é um processo que caminha a passos lentos. Boa parte do que se tem transparência hoje, ele é a internet, mas o processo de transparência ele não se limita a isso. Isso é o mínimo exigido, né? Mas, por exemplo, a gente vê que no interior funciona muito o Raido, né? Então, o Raido pode ser utilizado como canal de dar transparência. Quando a gente fala em controle social da gestão pública, a gente exigir que haja uma gestão mais participativa. E aí, na participação, há espaço para a contribuição de todo mundo, né? Então, o cidadão que vai lá e talvez não tenha acesso à internet, mas ele tem uma vivência, né, uma experiência de vida que ele poderia dar sugestões e contribuir com aquilo ali. Então, é um grande desafio hoje para os órgãos públicos criarem espaços além da internet para que haja essa participação da maioria da população. Doutor Rodrigo, a gente já precisa encerrar o programa. Quero agradecer a sua presença por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a TV Câmara e como eu atuo na Controladoria Geral da União aqui na Paraíba, eu deixo aberto espaço para vocês e para o cidadão que queira saber um pouco mais sobre transparência, como é que eu posso acompanhar. Eu posso, inclusive, deixar o nosso telefone aqui, que é o 2108-3058. Isso vai dar lá na nossa mesa com o Rodrigo ou Gabriel, que atuam nesse núcleo de ações de prevenção da CGU. E tudo que for interesse de transparência, né, de como acessar canais, a gente tem como poder passar essa informação. Muitas vezes vamos nos municípios, quando tem alguma associação ou algum tipo de organização, para conversar com o cidadão e mostrar como ele pode utilizar essas ferramentas. Isso é um trabalho que a CGU tem feito junto com outros órgãos e a gente se coloca à disposição, né, já que somos servidores públicos, de poder interagir com o cidadão e dar para ele instrumentos para poder acompanhar a gestão pública. Bacana, doutor. Até a próxima. Então. Até a próxima. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. TV Câmara JP é o endereço da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. A gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana. Uma ótima semana para você e até a próxima.